Registrando a presença do conselheiro Júlio Cabral, do conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico, conselheiro Ari Moutinho, conselheiro Mário de Mello, os auditores Mário Filho, auditor convocado Luiz Henrique, no lugar do conselheiro Josué. O conselheiro Josué se encontra de licença médica e o auditor Alípio ainda só retorna dia 22. Registrando a presença do procurador-geral Dr. João Barroso de Souza e do nosso secretário Michel Levi, das taquígrafas, funcionários na plateia, advogados. Bom dia. Passamos à fase expediente. Expediente da lavra do conselheiro Mário de Mello, através do qual comunica o usufruto de 23 dias de férias, entre 2 e 24 de setembro do corrente ano. Registro que já determinei a adoção das medidas cabíveis. Ofício 3/2019 da lavra do corregedor desta Casa, conselheiro Júlio Cabral, através do qual encaminha para apreciação a cartilha do Código de Ética dos Servidores, sendo esta baseada na Resolução 1/2019. Registro que a referida cartilha foi remetida em cópia aos gabinetes de Vossas Excelências. Esta presidência vota pela aprovação da cartilha. Coloco o assunto em discussão. Acho que é um erro de digitalização, não foi isso? Eu peguei hoje, nada além do que já tinha... Foi exatamente. Nada do que havia mudado anteriormente, né? Isso é um trabalho que já vem sendo realizado há muito tempo. Ela vai fazer a devida correção e está apto para a votação. Como vota o conselheiro Júlio Pinheiro? De acordo, Excelência. Conselheiro Érico? De acordo, Excelência, e parabenizando a Corregedoria do Tribunal pelo trabalho. Conselheiro Ari? De pleno acordo, na mesma esteira do conselheiro Érico, parabenizando por mais esse avanço por parte da Corregedoria. Conselheiro Mário de Mello? De acordo e na mesma lógica, presidente, parabenizando a Corregedoria, o nosso querido conselheiro Júlio Cabral, pela brilhante iniciativa. Conselheiro convocado Luiz Henrique? De acordo, Excelência. Também esta presidência gostaria de registrar o voto de parabenização ao corregedor, o conselheiro Júlio Cabral e toda a sua equipe. Em nome da Jussara, quero parabenizar toda a corregedoria. Senhora Presidente, eu também quero registrar que conheço o trabalho que a Jussara vem desempenhando já há algum tempo. Obviamente, estender as parabenizações à Sua Excelência, o conselheiro Júlio Cabral. Passamos ao memorando 29/2019 da lavra do conselheiro Josué Filho, através do qual informa que encaminha por compensação as contas da Secretaria Estadual de Produção Rural, SEPRO, exercício 2016-2017, para a relatoria do auditor Luiz Henrique. Registro que já determinei a adoção das medidas cabíveis. Memorando 22/2019 da lavra do auditor Mário Filho, através do qual comunica que esteve ausente desta Corte em virtude da participação em curso prático de elaboração de projeto básico e termo de referência, o qual ocorreu em 24 a 28 de junho, em Brasília. Registro que já determinei a adoção das medidas cabíveis. Memorando 58/2019 da lavra do auditor Luiz Henrique, através do qual comunico o usufruto de 2 dias de férias, 16 e 17 de dezembro do corrente ano. Registro que já determinei a adoção de medidas cabíveis. Memorando 158/2019 da lavra do senhor Stanley Leite, secretário-geral do Controle Externo, através do qual encaminha relação contendo a lista atualizada de contas julgadas irregulares por esta Corte até a data de 25 de junho. Registro que a referida listagem foi remetida em cópia aos gabinetes de Vossas Excelências. Esta presidência vota pela aprovação da referida lista. Coloco o assunto em discussão. Conselheiro Júlio Cabral.
De acordo, Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro Érico. De acordo, Excelência. Conselheiro Ari Moutinho. De acordo. Conselheiro Mário de Mello. De acordo. Conselheiro convocado Luiz Henrique. De acordo, Excelência. Informação 281/2019 da Lava Sr. Stanley Leite, secretário da SESEX, através do qual comunica a existência de uma requisição do Ministério Público do Estado de cópia de processo referente ao Convênio 25/2005, celebrado entre a Secretaria Estadual da Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL, e a Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas. Ocorre que, segundo o relato do secretário e o DATV, não há prestação de conta do referido convênio, protocolada nesta Corte. Dessa forma, a SESEX sugeriu a instauração de tomada de conta especial. Esta presidência vota de acordo com a sugestão da SESEX. Coloco o assunto em discussão. Como vota o conselheiro Júlio Cabral? Com Vossa Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro? Conselheiro Érico? De acordo. Conselheiro Ari Moutinho? acordo. Conselheiro Mário de Mello? De acordo. Conselheiro convocado Luiz Henrique? De acordo, Excelência. Informação 263/2019 da Lava do Sr. Stanley, secretário da SESEX, através do qual comunica a existência de uma requisição do Ministério Público do Estado acerca de informação sobre a prestação de conta de convênio 90/2018, celebrado entre a Amazon Tour e a ONG Toy Badé. Ocorre que, segundo relata o secretário da TV, não há prestação de conta do referido convênio, protocolada nesta Corte. Dessa forma, a SESEX sugeriu a instauração também de tomada de conta especial. Essa presidência vota de acordo com o pedido da SESEX. Conselheiro Júlio Cabral. De acordo, Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. De acordo. Conselheiro Érico. De acordo. Conselheiro Ari Moutinho. Pleno acordo. Conselheiro Mário de Mello. De acordo. Conselheiro convocado Luiz Henrique. De acordo. Informação 280/2019 da Lava do Sr. Stanley, secretário, através do qual comunica a existência também de requisição do Ministério Público de um convênio de Barreirinha. Também que faça uma tomada de conta por inexistência do referido convênio protocolado neste tribunal. Conselheiro Júlio Cabral. Conselheiro Vossa Excelência. Conselheiro Érico Desterro. De acordo. Conselheiro Ari Moutinho. Pleno acordo. Conselheiro Mário de Mello. De acordo. Conselheiro convocado Luiz Henrique. De acordo, Excelência. Passamos a indicações e propostas. Esta presidência convida os ilustres conselheiros, auditores, procuradores e servidores para a inauguração do novo data center do nosso Tribunal de Contas, que ocorrerá amanhã, dia 4 de julho, às 10 horas, no segundo andar do prédio onde fica localizado a Secretaria de Controle Externo. O novo data center, projetado dentro das normas de segurança internacionais e levando em consideração o conceito de sustentabilidade, é uma solução que visa atender às demandas de serviços computacionais e, consequentemente, a melhoria e otimização das atividades de fiscalização e controle da administração pública, mister desta Corte de Contas. Este novo data center, com certeza, é uma conquista de todos nós. Conto com a presença de todos. Obrigada. Ainda em fase de indicações e propostas? Excelência. Aberta. Eu quero me julgar impedido no processo do relator auditor Luiz Henrique, no processo número 2722 de 2018. Exclusivamente ele, os apensos não. Senhor presidente, Pois não? Senhor, por favor, por favor. Por favor, nobre conselheiro. obrigado, Excelência. Senhor presidente, eu queria só registrar e, ao mesmo tempo, agradecer a Vossa Excelência pela sensibilidade que Vossa Excelência teve quando da proposta que fizemos, que, aliás, nós estamos, na verdade, dando continuidade desde o ano passado, início desse ano, acerca do monitoramento
dos lixões a céu aberto na região metropolitana. Mais especificamente, estivemos nesses 3 últimos meses em Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Itacoatiara, Manaquiri, enfim, vários municípios da região metropolitana, Altazes, da região metropolitana aqui de Manaus. Inclusive, neste exato momento, estamos no município de Presidente Figueiredo, realizando o levantamento, e eu queria passar a Vossa Excelência que, infelizmente, houve uma involução com relação àquilo que vem acontecendo nessa questão de monitoramento que estamos fazendo na área de resíduos sólidos. E fazer uma proposta a Vossa Excelência, sugerindo que Vossa Excelência possa reunir com gestores, secretários do meio ambiente e até prefeitos da região metropolitana, mais especificamente, com outros órgãos parceiros, para estabelecer estratégias no sentido de viabilizar essa questão tão importante. Nós já temos tido várias decisões, recentemente, inclusive uma decisão, acho que da Lavra do conselheiro Érico, com relação a um município de São Gabriel da Cachoeira. Eu queria passar as mãos de Vossa Excelência e fazer a sugestão que Vossa Excelência pudesse reunir com esses órgãos, para que nós, e esses gestores, esses secretários e prefeitos, para que nós pudéssemos efetivamente ter resolutividade nas ações do Tribunal de Contas. Okay. Infelizmente, a maioria dos locais involuiu. Eu, pessoalmente, estive em vários deles. Recentemente, inclusive, falando de, e aqui vai um elogio, nós estávamos tratando da questão das estradas, as rodovias, a M70, por exemplo, que há 2 meses atrás estava praticamente intrafegável. E há uns 20 dias tivemos a oportunidade de estar presentes nessa estrada e realmente houve uma melhora do ponto de vista do tapa-buracos, o que ainda é muito pequeno naquilo que nós imaginemos que devamos acompanhar para que o orçamento possa ser bem aplicado. E também parabenizar Vossa Excelência pela consciência que teve, a parceria que fizemos com o Corpo de Bombeiros, o DENIT, a Marinha, a Capitania dos Portos, da ação que fizemos também na cidade de Parintins recentemente, e que logrou bastante êxito a presença do Tribunal de Contas no interior do Estado, como tem sido a nossa marca, a marca do Tribunal de estar presente no interior do Estado do Amazonas. Quero passar as mãos de Vossa Excelência e, com essa sugestão, está ao final do requerimento e mostrando exatamente um pequeno levantamento daquilo que foi feito nesses lixões do interior do Estado do Amazonas. Ainda indicações de propostas? Cedo ao conselheiro Mário de Mello, que já teria começado, mas logo em seguida tem algumas considerações. Obrigado, nobre. Você é sempre muito gentil, querido conselheiro Ari. É muito breve, presidente. É só para informar da ciência da decisão monocrática por mim proferida nos autos do processo número 553 de 2019, no qual indeferi o pedido de tutela, tendo em vista a inexperiência dos requisitos para a adoção da medida. Muito obrigado, presidente. Senhora presidente. Por não. Eu tenho algumas comunicações aqui a fazer, mas antes gostaria de parabenizar o conselheiro Júlio Pinheiro com relação aos lixões. E eu enxergo, conselheiro Júlio Pinheiro, que quando Manaus dá o péssimo exemplo, o desrespeito à questão dos lixões ambientais, do lixão sanitário, que seja, porque ali não é um aterro sanitário, ali é um lixão na entrada da cidade. Excelência. É um lixão com porteira. Esse termo técnico me faltou. Mas esse lixão, que é uma verdadeira proliferação de doenças, urubus e outras mazelas, é na cidade de 2 milhões de habitantes.
Como é que nós vamos tratar no interior do estado, como o conselheiro Júlio Pinheiro há alguns anos teve a oportunidade, se eu não me engano, em São Gabriel, Santa Isabel, como é que vamos tratar na região metropolitana, se a cidade de Manaus, ao invés de apontar soluções para aquele lixão, judicializou, pelo que me consta, e eu até me socorro ao conselheiro Júlio Pinheiro, para não fechar o lixão. Aí houve uma decisão do Tribunal de Justiça, a qual não questiono, mas lamento e questiono sim a Prefeitura de não ter apontado uma alternativa, conselheiro Júlio Pinheiro. Lá tem lixo industrial, lixo, dizem que químico, baterias e não sei mais o que, sem contar o lixo doméstico, que é um caos. E a Prefeitura de Manaus está fazendo um pico ali, que eu acho que vai ser o pico mais alto do Amazonas, que já passou de 10, 15, 20 metros. Então, eu acho que estão tentando fazer uma montanha para ser uma atração turística. Isso é um absurdo. E a Prefeitura, através do seu gestor, prefeito municipal de Manaus, através dos senhores secretários, não se preocupa em apontar uma alternativa. Essa preocupação por parte do tribunal não é de hoje. Essa preocupação é levantada pelo conselheiro Júlio Pinheiro, é a pauta de ontem e cai no esquecimento. Então, aqui, a minha solidariedade à vossa propositura. Eu gostaria, inclusive, de estar presente nessa reunião. Acho que o prefeito tem que estar presente, acho que o governador tem que estar presente, até porque é na entrada da AM010 e da Avenida das Flores, duas pistas, estradas estadualizadas. Enfim, própria SUFRAMA, para saber onde é que está sendo feito o descarte do distrito, conselheiro Júlio. Eu entendo que todos temos que apontar alternativas. Não dá mais para nós estarmos praticamente em 2020 e os gestores de plantão, que daqui a pouco vão dizer, está no final do meu mandato, aí no começo, está no começo do mandato. Uns não fazem por estar no final, outros por estar no começo, e o lixão está cada dia pior. Temos que dar um basta nisso, e é questão de saúde pública. Com certeza, eu entendo que isso é uma discussão que essa casa tem que tomar como prioritária. Vossa Excelência quer a palavra? Então, eu passo a Vossa Excelência, depois irei tratar de outro tema aqui. Só para informar a Vossa Excelência que esse planejamento que foi feito, que está sendo entregue, parte do relatório, foi de Manaus e região metropolitana. Nós começamos com a região metropolitana e hoje estamos em Presidente Figueiredo. Essa semana vamos ainda a Rio Preto da Eve e terminamos em Manaus, porque Manaus é mais complexo. Precisamos juntar todas as equipes do DEAMB, os professores da universidade, para fazer um levantamento muito mais detalhado, para ver exatamente essa ou evolução ou involução. Mas, a princípio, posso garantir a Vossa Excelência que a maioria dos municípios, eu diria que, pelo relatório que está sendo repassado aí, a situação é de extrema gravidade, e isso diz respeito à incidência de vários outros problemas, como bem falou Vossa Excelência, questão de saúde pública, as questões de contaminações do lençol freático, dos rios e igarapés. O igarapé do Matrinchã já está praticamente morto, que fica ali atrás do nosso lixão com porteira, que a Secretaria insiste em chamar só de aterro. Não fala nem aterro sanitário, nem aterro controlado, fala aterro de Manaus, porque, na minha visão, não é nem controlado, nem sanitário. E eu, infelizmente, denomino lixão com porteira, porque não preenche os pré-requisitos daqueles que estão previstos, na verdade, para pelo menos um aterro controlado. Não há tratamento da forma como devia ter, uma estação de tratamento de efluentes como devia ter, a questão de captação do gás metano, a questão da cobertura que ainda é deficitária. Portanto, eu acho de extrema importância, e eu acho que o tribunal todo tem que se mobilizar, todos os conselheiros. Obviamente, cada um vai ter, tem as suas relatorias. Recentemente tivemos uma decisão, repito, aqui com relação a São Gabriel da Cachoeira, mas eu acho que nós precisamos dar muito mais resposta, muito mais forte. E concordo com Vossa Excelência que os prefeitos têm que estar presentes. Nós elegemos inicialmente essa questão de Manaus e região metropolitana por estar um pouco
por estar mais próximo, mas já estamos nesse trabalho há anos. Aliás, estamos fazendo isso desde 2010 e não paramos até hoje. O que demonstra exatamente o que o nosso tribunal vem atingindo em termos de qualidade de conhecimento, capacidade de conhecimento e envolvimento nessa área que é extremamente importante, que está previsto na Constituição, e, aliás, as próprias leis posteriores à Constituição, a legislação infraconstitucional, a própria lei que trata das licitações e contratos, passou a prever, a partir de 2010, essa questão da promoção do desenvolvimento nacional sustentável e a questão dos impactos ambientais, mais especificamente estabelecido, respectivamente, no artigo 3 e 12 dessa legislação. Faço questão, conselheiro, de fazer parte, junto com Vossa Excelência, e no que eu puder contribuir. É um tema que realmente me comove muito, e entendo que todos nós temos que unir esforços para que possamos encontrar uma alternativa para Manaus, que é uma cidade que tanto prezamos e amamos. Mas, senhora presidente, eu peço a atenção de todos aqui para ler uma resposta à notificação que nós encaminhamos aqui, encaminhamos ao presidente da Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas, encaminhamos à Secretaria da Fazenda, encaminhamos ao senhor governador, enfim, a diversos órgãos, e me causa verdadeira perplexidade, é tão grande que quase que não sai, mas eu entendo que estão brincando com coisa muito séria. A resposta por parte do presidente, ele cumprimenta cordialmente a notificação, por meio da qual nós emitimos um alerta com relação a adotar providências necessárias e suficientes para o cumprimento da Lei 4.730, de 18, a Lei de Compliance, conselheiro Júlio Pinheiro. Ele informa que, até o presente momento, a referida lei não possui aplicabilidade efetiva nos editais de licitação e seus anexos, em razão da ausência de comissão para avaliar o programa de integridade, conforme o dispositivo do artigo 4º da Lei 4.730 de 2018. Em tempo, destacamos que essa CGL-AM não possui gerência na criação da comissão avaliadora, tendo em vista que a mesma depende da integração de membros da Controladoria Geral do Estado, da Procuradoria Geral do Estado e da Secretaria de Fazenda. No mais, estamos à disposição para prestar qualquer outras informações necessárias, oportunidade que renova, blá, 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 blá. Eu entendo isso. Eu não consigo qualificar essa resposta. E essa resposta é o relator das contas do governo do Estado do exercício de 2019. É o mesmo governo que não responde até hoje sobre a questão da Humanizare. Nós, conselheiro Érico, notificamos pedindo para saber em que situação estão os contratos e as perspectivas de mudança com relação ao Humanizare, e até agora, pelo menos às minhas mãos, não chegou nenhuma resposta do senhor governador, do senhor secretário de Segurança, do senhor secretário do Sistema Carcerário. Eles estão ignorando a lei, conselheiro Júlio Pinheiro, e tudo bem. Uma lei feita pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que defende o erário público, que moderniza uma administração cheia de dispensas de licitação, e fica por isso mesmo. Isso me causa indignação, isso me causa um sentimento de achar que, me desculpe o desabafo, conselheiro Júlio Pinheiro e Júlio Cabral, mas parece que o Amazonas não está perto desse novo Brasil. Parece que nós fazemos parte, eu acho que, da Venezuela. É um sentimento que me vem agora por receber uma resposta como essa e pela ausência de resposta do senhor governador, pela ausência de resposta do seu secretário de Fazenda,
E aqui é a Corte de Contas, que cobra o cumprimento de uma lei aprovada ano passado pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Então, senhora presidente, eu peço ao colegiado, na pessoa de Vossa Excelência, uma resposta dura e imediata ao governo do Estado com relação a esse pouco caso e a omissão de resposta com relação a 2 temas. 1, a lei de compliance. 2, estão esperando uma nova chacina para voltar à pauta humanitária, conselheiro Mário de Mello, que já caiu no esquecimento. Já caiu no esquecimento. Ninguém fala mais do caos que é aquele depósito de seres humanos gerido pela Humanizare, que cobra por serviços odontológicos, que cobra por serviços psicológicos, que cobra por advogados e quem presta serviço à Defensoria Pública, que cobra por segurança e quem hoje faz a segurança é a Força Nacional. E eu não vejo, senhores, nenhuma tentativa, por menor que seja, por parte do governo do Estado do Amazonas, em tentar modificar esse quadro estarrecedor que o sistema carcerário do Amazonas vive. Caiu já no esquecimento. Prorrogaram, pelo que me consta, novamente os processos licitatórios e vão dizer, com certeza, no final do ano, que não deu tempo. Quando dará tempo? Ao final da gestão? Essa corte já reprovou recentemente as contas de um governo do Estado relativas ao exercício de 2018. E eu vejo que o que está se configurando no decorrer desse ano é um pouco caso total, não só ao Tribunal de Contas, mas à Assembleia Legislativa. Não só o Tribunal de Contas, mas a sociedade que é vítima envergonhada dos constrangimentos causados pelo nosso sistema carcerário. Então, senhora presidente, eu peço que seja, na forma da lei, tomada providências mais ríspidas e rigorosas e ágeis possíveis em relação a esses 2 temas. Essa presidência vai tomar as providências e, com certeza, depois nós daremos a resposta ao colegiado do tribunal. Senhora presidente, Pois não. me permite? Inicialmente, boa tarde, bom dia. Bom dia ainda. Ainda. Mas já que estamos quase de tarde. Bom dia a todas as senhoras e a todos os senhores. Inicialmente para dizer que está muito quente o plenário. É verdade. Depois, para parabenizar Vossa Excelência pela inauguração aí do novo data center do tribunal, providência muito importante para a proteção dos nossos dados. O nosso serviço está cada dia mais virtualizado, vamos dizer assim. Nós precisamos proteger essas informações, não só da curiosidade alheia, mas em termos de perda dessas informações, e eu acredito que com essa providência nós temos aí a segurança de que vamos trabalhar num ambiente adequado. Mas, depois disso, eu queria fazer referência a uma parte da explanação do conselheiro Arimoutinho Júnior, no que diz respeito a exatamente a essa questão, porque ele iniciou falando de um assunto, mas depois lembrou bem a questão dos presídios e dos contratos terceirizados, né, a terceirização que se faz, apesar de uma série de providências que foram solicitadas pelo tribunal. Eu quero lembrar que, naquela ocasião, logo depois do segundo incidente lá dentro, eu trouxe para o conhecimento do Tribunal Pleno que, desde maio do ano passado, o tribunal já havia tomado uma decisão, já havia expedido diversas recomendações, infelizmente não atendidas. Eu só quero corroborar o que disse o conselheiro Arimoutinho Júnior, na insistência da administração estadual de não atender, sequer dando uma satisfação. E devo dizer que, no âmbito desta auditoria, nós já estamos na segunda vez
que reiteramos esses pedidos, essas solicitações, e não há resposta. E, portanto, está, no meu modo de ver, caracterizado bastante o descaso que a administração pública estadual, nessa área pelo menos, está tendo com o Tribunal de Contas. Eu lembro, eu não sei, francamente, se esses contratos dos presídios foram renovados, mas, apesar das recomendações do Tribunal de Contas, apesar de tudo, se foram renovados, a minha proposta agora para o Tribunal é a seguinte: o artigo 70, eu não sei do Estado, mas há também no Estado, mas o artigo 71 da nossa Constituição Federal, em relação ao Tribunal de Contas da União, mas em relação ao nosso também, diz que, no parágrafo 1º, no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, claro que aqui é a Assembleia Legislativa, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Se houve a renovação de um contrato, eu acho que o Tribunal de Contas deve instar a Assembleia Legislativa a sustar esses contratos, já que o Tribunal não pode fazê-lo. E para dizer que o Tribunal não tem feito nada, e seria absolutamente mentiroso, porque o Tribunal, desde o primeiro momento, daquele primeiro evento, tomou uma série de medidas, fez uma auditoria operacional num prazo recorde, apresentou detalhadamente a várias instituições estaduais recomendações, medidas que deveriam ser adotadas, e nada foi feito. E aí houve o segundo incidente, e como diz o conselheiro Ari Moutinho, já não está mais na pauta dos incidentes. E quando vier o terceiro, novamente haverá cobrança geral da sociedade, e pelo menos o Tribunal de Contas tem que dar uma resposta a isso. E a resposta será, no âmbito das nossas competências, nós estamos agindo. E estamos, inclusive, provocando a Assembleia Legislativa para assustar os eventuais contratos que foram celebrados. É uma medida extrema, porque eu não vejo grande solução para esse problema, já que o presídio precisa funcionar. E não há mão de obra pública para imediatamente atender a substituição. Mas se nós não sinalizarmos com medidas dessa natureza, o Estado não se mexe, o Estado não se move. E, portanto, eu concordo integralmente com o conselheiro Moutinho e sugiro, em aditivo ao que disse ele, essa medida, que o Tribunal provoque a Assembleia Legislativa no sentido de que ela determine a sustação. E se a Assembleia não agir no prazo fixado na Constituição, o Tribunal pode agir. Coloque em votação essa proposta do conselheiro Érico. Senhora presidente, só para tentar aqui ver se eu consigo, só para reforçar aquilo que foi dito há pouco pelo conselheiro Ari e conselheiro Érico, a impressão que eu tenho, conselheiro Ari, é que nós não precisamos necessariamente só dar uma resposta dura. Eu acho que nós temos que invocar exatamente os princípios legais para exigir que o poder público cumpra. E aí os mecanismos... Mas é essa a medida dura, Excelência. Claro, os mecanismos aqui já citados, exatamente isso que estou reforçando. Os mecanismos aqui já citados, do ponto de vista legal, para que nós possamos andar. O tribunal teve, como bem citou o conselheiro Ari, rejeitou as contas de 2018 e, obviamente, também, como a minha relatoria em 2017, propus a rejeição das contas, mas em 2018 as contas foram rejeitadas. Nós precisamos ir além dessa determinação pura e simplesmente em função da rejeição das contas, que do ponto de vista político será julgado pela Assembleia Legislativa. Exigir o cumprimento, o princípio da legalidade precisa estar efetivamente observado, e exigir o cumprimento da Constituição com relação à competência do Parlamento, e caso o Parlamento não adote as providências, aí nós tomaríamos outros caminhos. Portanto, eu também reforço e endosso absolutamente em concordância, já venho defendendo isso há algum tempo, repito tanto que nas duas últimas oportunidades que tive para observar essa questão das omissões do poder público,
propus a rejeição das contas dos responsáveis, no caso, na avaliação da gestão fiscal do Estado. Senhora presidente, antes de Pois colocar não. em votação, eu vou aderir na íntegra o entendimento do conselheiro Érico, que vejo que é realmente um divisor de águas. O fato de nós, tão somente, que não é pouco, conselheiro Júlio Pinheiro, rejeitarmos as contas do gestor, mas o leite já foi derramado. Eu acho que é papel pedagógico desta Corte de Contas, que tanto nos cobram uma questão preventiva e pedagógica, às vezes dizem que o tribunal é ríspido demais, então nós estamos tentando evitar um terceiro trágico episódio internacional, que foi pauta da imprensa internacional, não foi só local. Então, é uma barbárie, aquilo é uma barbárie. E não só a questão dos contratos, que, como disse o conselheiro Érico, foi muito bem conduzido por ele há mais de 2 anos. E o pouco caso permanece, conselheiro Érico. Passaram 3, 4 governadores e o pouco caso continua. O que eu quero cobrar é um planejamento, metas, conselheiro Júlio Pinheiro, para nós sabermos em que pé está hoje a radiografia do sistema carcerário hoje e nos próximos anos o que será feito para amenizar tal situação deplorável e, acima de tudo, como disse, um depósito de seres humanos. Se a expectativa é ressocializar o preso, longe disso. Longe disso. Ali passou a ser uma escola do crime. E as pessoas entendem que passou a barreira da 174, chegou no sistema carcerário, aquilo ali eu acho que já foi entregue à Venezuela. Passou até por Roraima, que não pertence ao estado do Amazonas. É realmente chocante, constrangedor trazer esse tema novamente à casa, mas eu, enfim, de forma integral eu vou aderir à propositura do conselheiro Érico e depois eu gostaria de retornar ao outro tema que nós tratamos aqui. Então, acho que a senhora pode colocar em votação, se assim entender. Colocando em votação a proposta do conselheiro Érico, conselheiro Júlio Cabral, De acordo, excelência. conselheiro Júlio Pinheiro, Pleno acordo. conselheiro Ari Moutinho, Pleno acordo. conselheiro Mário de Mello, De acordo, excelência. conselheiro convocado Luiz Henrique. De acordo, excelência. Então, por unanimidade, aprovada a proposta do conselheiro Érico e depois ele vai dar uma ajuda aí na redação, conselheiro Érico. Ainda continua com a palavra o conselheiro Ari Moutinho. Senhora presidente, volto à questão da lei de compliance. Eu entendo que nós temos que convocar, na forma da lei, o secretário de Fazenda, o controlador do Estado, procurador do Estado, presidente da comissão de licitação, e se for da conveniência do gestor maior, governador do Estado, que ele compareça para nós tratarmos de uma lei da Assembleia, como eu também gostaria de estender o convite à presidência da Assembleia, que o desrespeito está sendo com o Estado do Amazonas, através de uma lei aprovada, pelo que me consta, por unanimidade, pelos senhores deputados. Então, eu entendo que tem que ser o mais breve possível, que não passe da próxima semana, uma reunião ampla para tratarmos de um tema que o Estado do Amazonas, através de sua gestão, está fazendo, lamentavelmente, pouco caso. Eu gostaria, excelência, só de quanto ao prazo da convocação ser posterior às minhas férias, que eu gostaria de estar presente. Eu vou entrar de férias na próxima semana, eu gostaria que fosse marcado depois das minhas férias. A senhora preside e a senhora conduz. Ok. Ainda indicação de proposta? Pois não? Só um breve registro. Primeiro, já me manifestei com o nosso voto favorável à linha do nobre conselheiro Ari, Júlio e Érico. Mas eu quero fazer um registro da importância que o nosso Érico, inclusive, citou,
dessa iniciativa da administração de Vossa Excelência, do novo data center, a importância para esse tribunal, a modernidade, segurança, né? Isso vem tudo a favor de uma administração contemporânea, com preocupação. Então, eu quero aqui, nesse momento, presidente, parabenizá-la por essa iniciativa. Muito obrigado. Obrigada. Também, junto com o Data Center, o secretário de Controle Externo está informando que vai inaugurar também um aplicativo de interação com a sociedade. Mas eu queria só, para continuar aqui, uma outra sugestão, já que o conselheiro Ari está muito insistindo nesta, e com razão, quero dizer, no cumprimento da lei de compliance. Nós não temos agora, recém-criado por Vossa Excelência, uma diretoria que acompanha licitações e contratos específicos? Sim. Bom, a lei a que se refere o conselheiro Ari diz o seguinte, já desde 2018, eu vi aqui, rapidamente, é preciso estudar, não é? Peguei agora. Mas ela não condiciona a vigência desta lei ao seu regulamento. Não está aqui, pelo menos não vi, mas vamos estudar. E, portanto, está dito aqui, esta lei entra em vigor na data de sua publicação sem fazer qualquer ressalva. Inclusive dizendo assim, cabe ao Poder Executivo fazer constar nos editais licitatórios e instrumentos contratuais a aplicabilidade desta lei. Dizendo isso, muito bem. Então, a minha proposta é o seguinte, esta lei e a exigência que as empresas tenham um programa de compliance é para os contratos na modalidade concorrência, quer dizer, precedidos da modalidade concorrência, de 3.300.000 para obras e serviços e 1.430.000 para compras e serviços, né? Mesmo que na forma do pregão eletrônico. Então é muito simples. Nossa diretoria tem que acompanhar todas as licitações do Estado do Amazonas que tiverem este perfil e examinar imediatamente o edital. E na hipótese de não estar contemplado, o tribunal suspender a licitação. Até que isso. Acabou. Porque aí ou eles compram a lei ou para a administração pública estadual. Certo. E são valores expressivos. Nós não estamos parando pagamento de servidor ou pequenos fornecimentos. Não. É assunto específico. Obra. Né? Ou grandes prestações de serviços, porque é acima de 1.430.000. E aí força a administração pública a adotar uma providência. Vou determinar o setor competente para que providencie essas medidas, Excelência. E seja informado a todos os gabinetes, por Certo. favor, para nós acompanharmos, até porque somos relatores de todas as contas, para acompanharmos passo a Certo. passo o que está acontecendo. Certo. Senhor presidente, só Ainda com indicação relação de proposta? ao data center, também registrar, eu me lembro que houve alguns anos atrás uma proposta da construção, desde a época, acho que passou pelo conselheiro Érico, por mim, de uma sala-cofre para proteção desse data center, proteção contra incêndio, vários tribunais têm. Está prevista essa sala-cofre de proteção desse sistema? Tudo, Excelência. Tudo? Tudo que você imaginar. Ok. Inclusive, vai durar... Nós temos aí para ficarmos 25 anos a 30 anos despreocupados com o data center. Que bom. Parabéns a Vossa Excelência. Nós visitamos, também eu acho que o conselheiro Érico visitou, eu fui com o conselheiro Ari, lá na prefeitura. Não, eu não fui. E nós copiamos e melhoramos mais ainda do que houve lá na prefeitura, o nosso data center. É isso. Ainda indicação de propostas? Não havendo mais, passamos à distribuição. Conselheiro Júlio Cabral, lote 2. Lote 2, conselheiro Júlio Cabral. Conselheiro Júlio Pinheiro. 9. Lote 9. Conselheiro Conselheiro Érico. Érico. 6. Lote 6. Conselheiro Ari Moutinho. Conselheiro Ari Moutinho. Lote 1. Conselheiro Mário de Mello. Conselheiro Mário de Mello.
Lote 3. Conselheiro convocado. Conselheiro convocado Luiz Henrique. 7. Lote 7. Auditor Mário Filho. Auditor Mário Filho. 4. 4. Auditor Alípio. 5. Lote 5. Julgamento adiado. Julgamentos adiados. Esse primeiro há um pedido de renovação de vista do conselheiro. O primeiro processo da pauta do conselheiro Júlio Cabral há um pedido de vista do conselheiro Mário de Mello. O segundo processo é o de número 14.054/2017, embargo de declaração. Passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público. Obrigado, presidente. Inicialmente, bom dia a todos. Quero parabenizar Vossa Excelência pela inauguração do novo Data Center e pela instauração desse aplicativo, que com certeza vai somar as ações do controle externo dessa Corte de Contas. Quero também parabenizar a iniciativa do eminente conselheiro Ari Moutinho e suscitar a questão do cumprimento da lei de compliance. E esses contratos humanitários, realmente, conselheiros e Corte de Contas, precisamos tomar medidas drásticas nesse sentido para que a Corte de Contas se faça o cumprimento da lei. Com relação ao embargo de declaração, representação referente a irregularidades fomentadas, perpetradas pela administração pública de Tabatinga, notadamente o Executivo, relativamente a um decreto emergencial. E a Corte já julgou procedente a representação do procurador Rui Marcelo Alencar de Mendonça e o gestor opôs embargo de declaração com efeitos infringentes, mas, contudo, Excelência, não há obscuridade, contradição, tampouco qualquer argumento que pudesse dar asa ao seu provimento. Portanto, somos pelo conhecimento e negativa de provimento. Pacificado, dou por aprovado o processo. Julgamentos adiados. Na pauta do conselheiro Mário de Mello, temos um processo só, é o 1282. Mário Filho, presidente. Mário Filho. 1282/2018, retorna após vista do conselheiro Mário de Mello. Ressalto que havia uma sinalização do conselheiro Érico, mas ele retirou, e registrando o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro. Dou por aprovado o processo. Pauta ordinária. Pauta do conselheiro Júlio Cabral, temos 12 processos. No 9º processo, de número 13.724/2017, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação. Presidente, embargo de declaração apostos pelo gestor, à época, chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Içá, relativamente a uma representação, uma denúncia, melhor dizendo, por omissão na revisão geral remuneratória de servidores municipais há mais de 10 anos. Não há contradição, obscuridade ou qualquer outro argumento que pudesse dar aso ao seu provimento. Portanto, somos pela negativa de provimento, Excelência. Pacificado, dou por aprovado processos. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado todos os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Temos 12 processos. No 4º processo, de número 11.230/2014, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público para a manifestação. Processo 11.230, Excelência. Isso? Isso. Não? Sim. 4º processo. Embargo de declaração oposto pelo senhor Aminta Júnior Lopes Pinheiro, à época prefeito do município de Boa Vista dos Ramos.
proposta do Ministério Público é pelo conhecimento dos embargos e pela negativa de provimento, Excelência. Uhum. Pacificado. Dou por aprovado o processo. No 11º processo, de número 15.357, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Vossa Excelência faz referência ao 15.357. O 11 da pauta. Excelência, o meu voto é acompanhando o órgão, a posição do órgão técnico, então, pura e simplesmente para redução das multas, respectivamente. A que foi aplicado originalmente 21.920,64 para 8.768,25, que é o valor mínimo, e a multa de 6.576 para 4.384. Só essa divergência da redução da multa. No restante, não houve nenhuma mudança com relação à decisão originária. Conselheiro Érico apenas reduz as multas. Não, Ele reduz. Ele reduz. Eu mantenho o que era antes. O alcance está mantido, conselheiro? está tudo mantido, só a redução das duas multas. Conselheiro Júlio Cabral. Com o relator. Conselheiro Érico. Já está meu voto. Mantenho a decisão original. Conselheiro Ari Moutinho. Conselheiro Mário de Mello. Com o relator, excelência. Então, por maioria. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Com destaque, Excelência. Então, por maioria, voto do relator. No 12º processo, de número 12.732/2019, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passa inicialmente a palavra ao relator. Excelência, já é de conhecimento de todos a manifestação do voto do conselheiro Érico, com relação à questão da competência de realizar determinações que o tribunal, em suas decisões, determina. Então, acho que já é de conhecimento, Vossa Excelência, ele tem se manifestado e tem sido o voto vencido nos anteriores, é exatamente a mesma base de outras decisões do tribunal. Pacificado, então, dou por aprovado de acordo com o voto do relator. Os demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Érico Desterro, temos 3 processos. No primeiro processo, de número de 11.680/2017, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público para a manifestação. Obrigado, presidente. Trata-se de embargo de declaração propostos pelo senhor Argemiro Ferreira Lima, na obscuridade, omissão ou contradição que pudesse dar aso ao provimento dos embargos relativamente ao acordo hostilizado, Excelência. Portanto, o Ministério Público é pela improcedência. Pacificado, dou por aprovado o processo. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovados nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Ari Moutinho. Temos 11 processos. No quarto processo, de número 12.295/2017, temos embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Mário de Mello, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público para a manifestação. Presidente, embargo de declaração aposto pelo chefe do Poder Executivo à época da Prefeitura de Urucará. Não há obscuridade, contradição ou omissão no acordo hostilizado, tampouco justificativas plausíveis para dar o condão de modificar ou conferir os efeitos infringentes almejados pelo embargante, razão pela qual somos pelo não provimento. Pacificado, dou por aprovado o processo. Os demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Mário de Mello, temos 8 processos e nenhum destaque. Dessa forma... Senhor presidente,
Por não. Desculpe interromper. Considerando a minha convocação, Excelência, gostaria de pedir licença, Sua Excelência, conselheiro Mário de Mello, para registrar minha divergência, já sabendo que é uma posição minoritária aqui no plenário, Certo. em relação ao processo 10.443, eu adoto como voto a posição do Ministério Público de Contas, Excelência. Só para registrar mesmo, mais uma vez, com todas as vênias de estilo, a Sua Excelência, conselheiro Mário de Mello. Obrigado, Excelência. Então, anotado, é o único processo que fica por maioria, os outros processos consideram-se aprovados. Na pauta do auditor Mário Filho, temos 2 processos. O primeiro processo, o de 11.163, 2016, a sinalização de destaque a ser proferida em sessão por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Obrigado, presidente. É uma representação do Ministério Público de Contas em face de possíveis irregularidades cometidas pelo Implurb e pela SEMAS no licenciamento de um posto de combustível, que estaria a poucos metros de estabelecimentos com grande concentração de pessoas e em desrespeito à lei municipal. O conselheiro Érico sinalizou que se manifestaria em sessão e eu gostaria de ouvir a manifestação. Sim. Essencialmente, eu concordo com a proposta de voto de Vossa Excelência. A proposta de voto é no sentido de, reconhecendo que é restrito ou restrita a nossa competência para o controle do exercício do poder de polícia, Vossa Excelência conhece, mas manda arquivar a representação, julgando improcedente. Pois bem, a minha divergência é apenas no sentido de não conhecer na realidade. Exatamente por causa do fato de que eu não identifico a extensão da nossa competência quanto a isso, é que eu voto pelo não conhecimento da representação. Liga aí. Está melhor ligado. É. Houve um equívoco da minha parte aqui na redação. A minha intenção foi realmente não conhecer da representação. Estou com a proposta. Pacificado. Está aqui, eu conheço e julgo procedente. Por maioria, então. Como vota o conselheiro Júlio Cabral? Com destaque. Como vota o conselheiro Ari Moutinho? Eu voto com a proposta, Excelência. Como vota o conselheiro Mário de Mello? Com a proposta, Excelência. Conselheiro convocado, Luiz Henrique. Com a proposta, Excelência. É com a proposta. Então, por Mas unanimidade, aderiu a né? meu destaque, é verdade. Então, por unanimidade. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Está de acordo? Tá. Por maioria. Pauta do auditor Luiz Henrique, temos 3 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Encerrada a pauta ordinária, passamos à pauta administrativa. Na pauta administrativa, temos um total de 8 processos, sendo todo de minha relatoria. Verifico que não foram registrados destaques. Contudo, faculto o tempo que for necessário para apontamento por parte de Vossas Excelências. Eu só queria um esclarecimento, Excelência. Nesse primeiro aí, é pela procedência ou improcedência? Desculpe a minha... É pela improcedência, indeferimento. Estamos de acordo. O segundo também é indeferimento. Segundo. Segundo processo. O de número 2176. 2176? É. Ok. O terceiro é deferimento.
O outro é abono de permanência. Outro é licença especial. Eu estou doido para pedir meu abono de permanência, Excelência. Quem manda você ser novo? Pois é, antes dessa reforma passar. Então é isso. Convocando a próxima sessão para o dia 9. E sobre a presidência do conselheiro Mário de Mello, que ele vai me substituir nas férias.